Nós estamos aqui no município de Sevierville, no estado de Tennessee, nos Estados Unidos da América, dia 5 de setembro de 2022. Lá por trás nós temos elevação de montanhas cobertas com uma exuberante camada vegetal formada por árvores. E aqui nessa parte frontal nós observamos como o ciclo da água ele flui aqui de forma bem harmoniosa, e os rios voadores, que são as nuvens, que são formados pela relação água, solo, planta e a atmosfera. Ali a gente observa vapores que vão se elevando até a camada mais alta do céu, onde forma todo o potencial hídrico da atmosfera através das nuvens. E a gente observa a evapotranspiração promovida pelas árvores, e ali é como se fosse verdadeiros rios voadores. E ali são vapores que vão sendo emitidos para a atmosfera, água em forma de vapor. As plantas retiram a água do solo e emitem essa água em forma de vapor e formam as nuvens, e a precipitação dessas nuvens, a formação de chuva, e retorna em forma de água para as árvores, que interceptam as águas da chuva através do céu. E a infiltração da água no solo, ela é bem redimensionada, porque o solo ele tem boa permeabilidade e evita a formação dos torós. Esses torós, eles são característicos de áreas urbanas ou áreas mesmo típicas como essa aqui, a zona rural, desprovida da cobertura vegetal diversificada. E esse microclima aqui evita o excesso de calor e, por sua vez, impede a formação dos torós, dos aguaceiros. Então, a gente observa que nessa região, na zona urbana, já tivemos a oportunidade de documentar através de outros vídeos, a chuva ela cai de forma bem gradual. E aqui nós estamos tendo esse privilégio de filmar a copa das árvores mais próximo, e a gente percebe o volume de água que os galhos, as folhas das árvores interceptam, e depois essas árvores vão liberando gradualmente esse volume de água, que vai escorrendo ou vai retornando à atmosfera em forma de vapor, até infiltrar no solo
recarregando os lençóis freáticos e trazendo uma conexão multifuncional do ciclo da água no meio ambiente. Então aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos aqui, graças a Deus, passando uns dias nessa área de montanha. Ficaremos aqui até quarta-feira dessa semana, se Deus permitir. E a consciência de respeito aos recursos do meio ambiente aqui, graças a Deus, ela é bem harmoniosa, ela é bem forte, porque toda a sociedade ela preserva os recursos naturais, isto é de uma forma visível, graças a Deus. Esse volume de água retido na copa das árvores, como a gente vê aqui, esse é um dos serviços ecológicos prestados pelas árvores, que é interceptar as águas da chuva que ficam aderidas através de gotículas nas folhas, nas copas das árvores, como vocês estão vendo aqui. E numa área com cultivo de cacaueiros, essa água ela vai sendo liberada gradual e todo o dossel das árvores de sombra de cacaueiros impedem a perda brusca do potencial hidrológico do solo, porque essa água aqui ela não vai cair diretamente sobre a copa dos cacaueiros, vai cair sobre a copa das árvores, que por sua vez vão regular a temperatura do microclima onde estão plantados os cacaueiros. Então esse volume de água aqui, na ausência de árvore de sombra, onde existe cultivo de cacaueiros, essa água aqui vai se perder de uma forma brusca e depois o microclima fica desidratado e vai se apelar para a irrigação de cacaueiros. É uma contradição. Então é melhor que a gente plante cacaueiros sombreados, um sombreamento que seja harmonioso, e esse sombreamento é que permite um fluxo de volume de água que se perde no solo e que novamente retorna em forma de chuva. E as árvores de sombra é que regulam e que permitem todo o equilíbrio do ciclo da água no meio ambiente. Então essas imagens aqui derrubam completamente essa ideia de se plantar cacaueira a pleno sol. Cacaueira a pleno sol fica sem as árvores que controlam todo o reingresso do volume de chuva e de água no meio ambiente. Que essa água aqui ela vai sendo liberada gradual e vai escorrendo de forma controlada nos galhos, nos troncos das árvores, no sistema radicular. Aqui nós estamos numa área de montanha, em Sevierville, no Tennessee, nos Estados Unidos da América, dia 7 de setembro de 2022. E vocês estão percebendo que o ambiente está todo sendo recarregado com formação de nuvens. Esse é o trabalho, graças a Deus, das árvores, e não é diferente onde existe cacaueiros plantados.
Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Essa região é uma região antropizada aqui no Tennessee, nos Estados Unidos da América, no município de Sevierville, dia 5 de setembro de 2022. E a gente observa toda a preocupação que os norte-americanos têm em trazer a tecnologia para o benefício socioeconômico. Nós estamos vendo ali um veículo, né? E é produto da tecnologia, uma residência que também tem uma construção e dispõe de um arsenal de tecnologia. Depois nós vamos entrar numa dessas casas aqui para a gente fazer essa avaliação. E a energia elétrica, né, está aqui, graças a Deus. A estrada é pavimentada, mas essa região é uma região próxima ao centro urbano e o acesso às residências, tanto na zona urbana como na zona rural, ele tem esse padrão aqui. A gente observa as estradas rodeadas de cobertura vegetal. E aqui nós temos um exemplo, que essa encosta, ela é cheia de vegetais. E aqui a gente vai caminhando e vai mostrando toda a paisagem que foi construída com um criterioso projeto de urbanização. Ali, ó, essa cobertura vegetal entre as duas residências. O acesso a essa residência, a gente observa que eles conservam a cobertura vegetal, ao invés de jogar herbicida e deixar o solo nu, descoberto, eles fazem o que? Eles vão revegetando e conservando o solo sempre coberto. Ali vocês estão vendo, ó. A casa está rodeada de árvores e a cultura norte-americana de jogar basquete. Ali tem uma tabuleta para jogar basquete. E aqui na frente nós temos uma cobertura vegetal mais densa e prossegue. Aqui é uma residência, ao fundo uma ilha de árvore, e entre uma casa e outra ilha de árvore. Aqui também nós vemos uma rampa, mas toda ocupada com pinos e alguns arbustos compondo essa harmoniosa paisagem que é o jardim. E à frente já a vegetação mais exuberante. E aqui nós vemos o papel do sistema foliar das árvores de reter a água das chuvas, né? São gotículas ou gotas. E é por isso que se a gente lê em livros tudo que está aqui, né? Que diz que as folhas retêm
as águas das chuvas, e é justamente isso aqui. E é por isso que em uma região como essa dificilmente vai acontecer enchente, ou os famosos torós, porque a temperatura é estabilizada. As árvores evitam excesso de frio ou excesso de calor. E aqui nós estamos vendo a superfície das folhas das árvores. E aqui a gente está na parte alta, a gente vê as folhas estão cheias de água. E realmente as folhas retêm água dessa forma aqui, né? Graças a Deus. Então, quando se elimina totalmente essas folhas, quando o desenvolvimento não é sustentável, esse volume de água que está aqui nas folhas vai direto para o solo. E em região como essa, imaginemos se fosse toda cheia de pastagem, somente pastagem, o que aconteceu lá, né, em Mutuípe, na zona urbana. A região é cercada, Mutuípe, Laje, Ubaíra, a região cercada com muitas pastagens. A água cai nessa parte alta, não tem cobertura vegetal e vai direto para o solo. E aqui nós temos o asfalto, mas o solo não está totalmente impermeabilizado. Aqui nós vemos essa rampa aqui, ó, tem cobertura e mulch natural e árvores na parte superior. E as casas lá em Mutuípe, ali na zona urbana, deveriam ser assim, intercaladas com árvore, para evitar tanto terror urbano provocado por enchentes, e a cada ano vai se agravando. Olha aqui, nós temos o pátio de acesso à casa, mas embaixo árvore. Então é melhor ter um planejamento desse aqui, ó, na zona urbana, e evitar morte e desespero, perda de residência, porque as árvores estão sempre dando um recado delas aqui, ó, retendo a água da chuva, ó, forma de gotas. E aqui nós temos uma residência que o acesso não é diferente. De um lado é esse cordão vegetal, isso aqui é um quebra-vento e evita o excesso de calor, mas nós temos asfalto aqui, ó. Aqui é asfalto, que bom, né? Graças a Deus. E aqui embaixo, ó, olha lá, ela tá cheia de residência lá embaixo, ó. Mas muita gente pode dizer, ah, mas isso aqui é roça, tá parecendo roça, mas é o critério que se tem quando há um planejamento de ocupação de área. Então, não houve um planejamento urbano, ou não há, como ali em Mutuípe, e região como essa de topografia natural movimentada, é claro que se o solo estiver descoberto, quando chove, o que vai acontecer é justamente o que aconteceu no Vale do Jequiriçá. Quando não, é a seca, porque excesso de chuva, a ciência já provou, a sequência de aguaceiro vem sempre seca. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma copa de uma espécie arbórea. Olha aqui, tá cheio de água retida. Então, esse conhecimento ecológico, a educação ambiental deve ser uma meta para os que aí no Brasil se intitulam políticos e que dizem que defende a democracia. Então, esse aqui, projeto de expansão urbana, esse critério aqui é uma defesa da democracia, porque realmente há respeito pela questão ambiental e
evita a miséria, a fome, a pobreza, porque a cada ano no Brasil, municípios como Itabuna e os municípios que sofreram por causa das enchentes, as pessoas estão perdendo sua economia ano após ano. E macro drenagem não vai resolver o problema. É claro que é necessário drenagem. E ali nós vimos manilha para drenar água, mas a diferença, quem faz, quem garante a economia de uma nação, são esses recursos aqui. E o desenvolvimento é necessário, mas é preciso respeitar essa lição aqui que o meio ambiente dá. Copa da árvore retendo água da chuva, o que impede a pobreza, porque se impede enchente, vai impedir a destruição do patrimônio popular, que são as casas, os eletrodomésticos. Vocês estão vendo aqui, ó, toda a superfície foliar está coberta de água, graças a Deus. Olha aí, vocês estão vendo? Então aqui é a parte superior da copa de uma espécie arbórea. E são várias espécies arbóreas que tem aqui. E muita gente pensa que a economia não depende do meio ambiente. A economia, ela é um subsistema do meio ambiente. Não é o meio ambiente que é um subsistema da economia. Se o meio ambiente estiver degradado, a economia vai sucumbir. Porque é uma regra de Deus. Para haver economia, riqueza, é necessário respeito. Olha, vocês estão vendo aqui, ó. Quer dizer, graças a Deus, aquilo ali é uma caminhonete de última geração, de alta tecnologia. É uma caminhonete. Mas acontece que o meio ambiente está preservado. Olha aí. Isso é harmonia. Desenvolvimento, né? Com sustentabilidade. Aí vocês vão observando aqui outra residência. Olha aqui, que zelo. Vocês estão vendo aquele lado ali da casa, ali tem um corte. Né? Que no Brasil, na Bahia, chama de barranco, mas ele está coberto. Cobertura vegetal. E olha aqui a frente, ó. A frente da casa, o acesso, tá cheio de árvore. Essa espécie aqui, ó, foi plantada recentemente, ó, pelo porte. E aqui a grama, ó, a preocupação. Então, na zona rural, no Brasil, regiões que eu conheço ali, conheci, os agricultores pegam essa área aqui e jogam herbicida. Joga herbicida e o solo fica totalmente descoberto, fica como laje. Aí quando a água bate, ao invés de infiltrar, escorre. Aí pra gente ver os arranjos. Eles colocaram essas pedras aqui, mas acontece que já estão compensando, porque olha aqui, ó. Houve uma revegetação. Isso aqui já é algumas mudas que foram plantadas nessa rampa. Então, essas barreiras, né, árvores, ou foram plantadas, ou cada uma delas pode ser endêmica. Mas olha aqui o acesso, como é que é? E olha que aqui nós estamos numa elevação. E vocês estão vendo aqui, ó. A tecnologia está ali. Uma caminhonete dessa, quer dizer, graças a Deus, tem um potencial tecnológico de primeira linha. Mas olha aqui o meio ambiente como está. Tudo limpo. Copo descartável ninguém vê. Tá aqui, ó, tudo limpo, pátio. Sacola, plástica, lixo, ninguém vê, olha. Parece que não tem nem pessoas aqui. Mas o nosso país, o nosso Brasil, tem condições de reverter toda a crise que está se vendo lá. Mas toda nação que combate a corrupção
ela chega num patamar desse aqui. Aí vocês estão vendo, aqui a parte mais alta, e que quem mora aqui, e quem traçou esse projeto de urbanização, é porque tem conhecimento de engenharia ambiental para fazer isso aqui. Isso aqui não é acaso. Vocês estão vendo, olha, calçada mínima, o fundo lá, ó, a lateral está arborizada, o silêncio. E eu tenho certeza que essa espécie aqui já foi plantada, foi plantada por alguém. Esse aqui é um arbusto, lá do outro lado, na frente. E aqui eles deixam esses cordões, que é justamente para evitar a erosão. E aqui a gente observa que com todo cuidado, mas eles estão sempre preocupados em não queimar, mas com todo cuidado ainda tem princípio de erosão laminar. Mas compensa, ela não vai à frente, por quê? Porque eles estão sempre criando condições para que o solo fique com essa cobertura aqui, ó. É isso? Essa cobertura aqui, ó, que é o malche. E pavimentando, mas intercalando. Então nós estamos vendo aqui, a tecnologia está aqui. Energia elétrica, é claro que tem muitas regiões, não só aqui, mas outras regiões que tem a energia elétrica, tem tecnologia, mas estão subestimando o nosso Criador, porque a tecnologia ela pode potencializar os reguladores naturais que estão ativos, mas a tecnologia ela sucumbe quando os reguladores naturais estão desativados. Grande volume de formação de nuvens, porque o componente arbóreo, o solo e água residente e vegetação tem uma harmonia. E o ser humano aqui nessas condições, ele vive numa harmonia saudável com o desenvolvimento, a tecnologia, a prosperidade financeira, a preservação ambiental e toda a harmonia entre o homem, o meio ambiente, esse ambiente com uma capacidade de fluência de serviços ecológicos, porque sem cobertura vegetal, se o ciclo da água, os outros demais ciclos biogeoquímicos não forem respeitados por cada um de nós, aí a prosperidade, a nação vai afundar. Ali a gente está vendo que uma casa, ela está ainda praticamente, ela desaparece entre as árvores lá, ó, e não encosta. Então, o Baíra, Laje e principalmente Mutuípe, que na zona urbana tem uma topografia parecida com essa aqui, para reverter aquela situação não vai ser fácil, mas se tiver um planejamento de revegetação das encostas, com educação ambiental e uma assistência técnica e extensão rural, que venha trabalhar na zona rural também, sensibilizando as pessoas para fugir daquela ideia de que trator, de que arado dá vida a solo, fazendo mecanização sem sustentabilidade. Se continuar fazendo vai piorar, vai de mal a pior. Porque nós vimos a tristeza de moradores ali chorando, clamando, fazendo vídeo, clamando a Deus e mostrando o sinistro das enchentes naquela região. Então,
Existem muitos profissionais, até da área de agrárias, que falam que aquilo é cíclico. Não é cíclico. As enchentes são provocadas por excesso de calor, por solo descoberto e a formação de excesso de chuva. O ciclo da água fica curto, solos impermeabilizados, não vai haver infiltração de água da chuva como acontece aqui. Que aqui, imaginemos, se essa área fosse urbanizada e não tivesse essa cobertura vegetal, a casa estava rolando ladeira abaixo e morrendo gente, soterrado. E os rios, que aqui tem bastante rio, graças a Deus, estariam todos assoreados, né? Então, tá aqui. Graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos. E eu estou aqui nos Estados Unidos. Graças a Deus, aqui uma viagem que Deus me deu de presente. Eu completei 63 anos, dia 10 de agosto deste ano, 2022. E Deus me deu esse presente, me mandando para cá, para os Estados Unidos, passar 3 meses com a minha filha Anne Rebeca, com meu genro Steven, com meu neto o Philips e a minha neta Chloe. Então eu agradeço aí a atenção e dou graças a Deus por tudo que está acontecendo. Amém. Geórgia, Estados Unidos da América, Lawrenceville, dia 16 de setembro de 2022, em plena manhã, ensolarada, observamos aqui uma planta, um arbusto, emitindo para o meio ambiente água em forma líquida, aparentemente na presença da ação de um inseto sugador. Esse arbusto está emitindo água em forma líquida para o meio ambiente. No canto superior, à sua direita do vídeo, você pode observar os jatos de água que a planta, o arbusto, está emitindo. Isso é uma prova de que nós devemos plantar cacaueiros com sombra moderada, com componente arbóreo diversificado, multifuncional, que seja uma sombra moderada, porque as árvores, assim como o arbusto aqui, elas emitem água em forma de vapor, suprindo na atmosfera toda a dinâmica do ciclo da água da natureza, o que evita a dependência de utilizar a irrigação em área de cacaueiros a pleno sol. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos. Aqui nós estamos vendo como Deus é bom. Deus criou os vegetais e aparentemente na presença do inseto, dá a entender que é sugador, ele está do outro lado da haste do arbusto, com a ação dele, a planta está emitindo água em forma líquida para o meio ambiente. É interessante observar que nós estamos aqui falando de Lawrenceville, na Geórgia, nos Estados Unidos da América, e esse trabalho que torna os arbustos indispensáveis na zona urbana para prolongar o ciclo da água na natureza e uma prova de que o cacaueiro não pode jamais ser plantado a pleno sol, porque as árvores também fazem esse trabalho através da evapotranspiração.
Então, esse trabalho aqui é um serviço ecológico que os arbustos prestam à humanidade, ao meio ambiente, que evita a formação de enchentes e a destruição do patrimônio popular na zona urbana. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Aí a Bíblia diz, no Salmo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento revela as obras da sua mão. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. A formação e manutenção do lençol freático aqui, ó, com água, e forma e conserva alguns córregos. A gente observa que a proteção das encostas aqui, dos paredões com a vegetação, impede o assoreamento desses córregos em plena zona urbana. E aqui é o fundo do quintal da casa da minha filha Anne Rebeca, do meu genro Stephen, dos meus netinhos, a Chloe e o filho. A conservação dessas árvores, aqui a intercalação de barreira arbórea. Nós observamos aqui, ó, entre a casa do vizinho e a casa da minha filha Anne Rebeca. Então, toda essa proposta aqui foi resultado de uma experiência negativa que o estado da Geórgia passou entre os séculos 18 e 19, aonde o estado, na zona rural, começou a perder volume de solo por lavagem superficial de solo, a erosão laminar, e naquela época havia um manejo de impacto ambiental. Em 1930 eles resolveram fazer uma assembleia com os representantes políticos e agricultores e o Estado, o poder público, resolveram em 1930 criar uma espécie de comissão estadual de manejo de água, preservação de água, manejo de solo. E aqui a gente observa lá na frente, do outro lado, a barreira vegetal de árvores, graças a Deus. E aqui o resultado na zona urbana de toda essa proposta está aqui na prática, que é solo sempre coberto com componente arbóreo diversificado. A gente vê aqui o potencial de água que existe na zona urbana. Essa água é a água disponível e água residente no solo, resultado de manejo de solo e manejo de árvores na zona urbana. E esse conjunto de solo permeabilizado, quando chove, as águas da chuva são realmente aproveitadas para recompor os lençóis freáticos e deixar essa água disponível, que ela funciona aqui como um córrego, ela circula sobre o solo, e a perda da água e o reingresso da água é de forma gradual. Então aqui nós temos todo o solo com a cobertura herbácea, arbustiva e arbórea. Aqui no fundo dessa casa, ó, a gente observa essa árvore, que é, graças a Deus, uma árvore frondosa. Ela é uma
árvore de boa altura. E aqui, logo abaixo, a gente observa que essa árvore ela está sendo abastecida, o sistema radicular, todo o processo ecofisiológico, por aquela água ali que nós vimos há poucos instantes. Isso é o que impede a formação de enchentes na zona urbana em qualquer região. Então, o cuidado máximo de evitar jogar o lixo no chão. As vias são conservadas ali porque existe uma harmonia entre a coleta seletiva do lixo, que nós estamos vendo é o pino, e a gente nota diâmetro bem volumoso desta árvore. E aqui a gente observa que essa casa tem um quintal de boa extensão, graças a Deus. E eles ainda tiveram a preocupação de deixar esse paredão verde, que é um quebra-vento arbóreo. Nós estamos vendo aqui esse quebra-vento arbóreo entre uma residência e outra. E ainda com a presença de árvores, eles plantam espécies arbustivas, como essa aqui, bambu, e conservam a integridade da cobertura arbórea entre as residências. E nada impede que haja uma harmonia entre a preservação do componente arbóreo diversificado e a habitação, a sobrevivência das pessoas aqui na zona urbana. E eles estão sempre fazendo a manutenção. A gente está ouvindo aí barulho de máquina, a tecnologia a serviço do meio ambiente para conservar essas árvores. Eles fazem um manejo sustentável dessas árvores e cortam somente aquelas que representam alguma barreira à sobrevivência dos moradores. Aqui nós temos uma cerca viva. Essa cerca viva é um padrão que eles usam aqui, só que existe uma diversidade de espécies que são utilizadas para fazer essa cerca viva. A cerca viva, ao invés de muro, cerca viva para poder promover a emissão de água em forma líquida ou em forma de vapor para o meio ambiente. E áreas extensas de gramados, lá no fundo árvores, e essas árvores eles conservam para que haja a interceptação das águas da chuva, a infiltração das águas no solo, em harmonia com a vegetação herbácea, o gramado. O solo fica permeável na zona urbana, o que impede as enchentes que a gente vê muito em várias regiões do mundo, principalmente aí no Brasil. A coleta seletiva do lixo, a reciclagem. Esse recipiente aqui é para fazer a coleta do lixo que pode ser reciclado. E a gente observa que todo acesso às residências tem uma proposta de evitar a impermeabilização do solo. É claro que existe asfalto, calçada, mas a própria comunidade resolveu fazer esse sistema aqui de
captação de água da chuva através dessas calhas. E como aqui tem apenas fossa séptica, aqui só corre água da chuva. E existe esse cuidado de drenar a água da chuva, uma harmonia entre a vegetação herbácea, arbustiva e arbórea e essas caixas de coleta das águas da chuva. Aqui nós observamos gramado, a vegetação herbácea, gramínea. E uma proposta que segue a proposta das demais, onde nós vemos o componente herbáceo através da gramínea, outro componente herbáceo, onde a gente observa a altura desse tapete de componente herbáceo. E aí o outro extrato é um componente arbustivo de porte baixo, outro componente arbustivo de porte mais alto lá por trás e o componente arbóreo que está encimando toda esses extratos de componente herbáceo arbustivo. E nós percebemos aqui a casa naquele espaço, ela está entremeada com a predominância de mais sombra do que luz do sol, às 4h17 da tarde. Graças a Deus nós estamos em pleno verão. E esta árvore tão frondosa, não é isso? Com um raio bem grande de circunferência de raio e circunferência de tronco. Nós estamos vendo aqui. E ela está na parte alta do terreno, mas isso aqui é conhecimento ecológico. Eles plantaram essa espécie herbácea para garantir a amarração do solo na rampa e evitar a erosão laminar. Então os acessos às casas na zona urbana e na zona rural deve ser redimensionada, onde o solo, muitas vezes os agricultores, infelizmente, jogam herbicida nessas rampas, deixam o solo desnudo, e aí a gente observa que lá no fundo já tem mais árvores, e olha a altura dessa árvore. Olha a altura dessa árvore. Graças a Deus, essa árvore é uma árvore frondosa. E ela já está aí há muitos anos. Aí tem mais de 80 anos, pelo vigor da árvore, o porte. As demais casas têm o mesmo critério. A gente observa as casas no padrão daqui dos Estados Unidos da América. Essas casas são construídas de madeira, mas por dentro um conforto de alto padrão. E água quente, água morna, água fria. A água realmente é fria, água fria, água fria. Água morna é morna, quente é quente. E sempre o vento, ele circula entre as árvores. Cada folha, cada galho das árvores, eles trabalham como ventiladores, redistribuindo a corrente de vento e água. A umidade relativa do ar aqui é excelente. Graças a Deus, aquela casa ali, ó, está debaixo de inúmeras árvores. Entre uma casa e outra, nós temos ali um cordão de árvores, não é isso? E lá no fundo, graças a Deus, na atmosfera, a gente está vendo a nuvem, né? As nuvens que é resultado da evapotranspiração garantida pelas árvores. E aí, essa vivência aqui
em loco, na zona urbana, a gente vem confrontar e não aceitar a proposta de plantar cacaueiros a pleno sol, porque a garantia do suprimento de água, do ciclo da água no meio ambiente, aonde existe cacaueiro cultivado comercialmente, esse suprimento de água é garantido por essa harmonia de vegetação arbórea que vem a garantir o reingresso das águas da chuva no meio ambiente, implantada na frente das residências, onde a manutenção traz a estética da casa. Essa planta aqui, ela tem uma capacidade, sob efeito de inseto sugador, de emitir água em forma de vapor para o microclima. Eu tenho um vídeo e as residências têm esse padrão. Nós observamos aqui a engenharia local e no fundo das casas nós temos a presença constante do componente arbóreo diversificado, as árvores, nuvens e toda essa estrutura biótica de componente arbóreo diversificado garante o estacionamento de nuvens. Ou mesmo quando as nuvens se deslocam com ar umedecido. Se essa região fosse ao inverso do que ela é, se ela tivesse mais calçada, mais asfalto do que cobertura vegetal, nessas condições de solo impermeabilizado, nós vamos ter o quê? A formação de ar quente, seco, que vai fazer com que as nuvens sejam dissipadas, e o ar quente e seco provoca doenças respiratórias, o que implica num custo de vida oneroso para que as pessoas venham se curar dessas doenças respiratórias. O padrão é esse, sempre as casas estão sendo beneficiadas com os serviços ecológicos prestados pelas árvores, porque inúmeros são os serviços ecológicos prestados pelas árvores. Um deles é combater ou reduzir a poluição sonora na zona urbana, conservar a biodiversidade, redistribuir as correntes de vento e enriquecer a atmosfera com vapor d'água através da evapotranspiração, o que vai amenizar as ondas de calor na zona urbana. Então aqui nós estamos vendo que a projeção das copas das árvores promove o sombreamento do asfalto, dos acessos no asfalto e também os acessos às casas. Isso esfria o asfalto e impede a perda de água por evaporação. Tem dias aqui que a cobertura herbácea, como vocês estão vendo aqui, 11 horas da manhã está cheio de orvalho, de gotas d'água, então o ciclo da água fica longo, porque a água vai sendo liberada de forma gradual. E a gente observa que quando chove, um exemplo, se chover hoje, a interceptação das águas da chuva pelas árvores, através das copas das árvores, impede a formação de correntezas de enchentes na zona urbana. Esse asfalto aqui, ele não alaga. Essa baixada aqui, ó, que nós temos,
ela, com a cobertura vegetal do solo, a infiltração da água é uma garantia no solo, né? A água infiltrada no solo é uma garantia. E a presença de árvores, sistema radicular profundo destas árvores garantem a infiltração de todo o volume pluviométrico que Deus manda cair da atmosfera. Isso aqui não alaga, ó. Isso aqui é uma bacia, mas não alaga, porque as águas da chuva têm uma garantia de infiltrar no solo, porque o solo é permeabilizado. Então, graças a Deus, a gente observa que em plena zona urbana nós temos esse perfil de diversidade de árvores para chegar ao ponto de ter esse diâmetro de tronco, essa circunferência, demonstra que essa árvore aqui é uma árvore madura e que naturalmente elas são árvores altas. Olha, a altura dessas árvores garante refrear o impacto das águas da chuva que cai sobre os dosséis das árvores e vem escorrendo ao longo do tronco das árvores, dos galhos. Quando cai no solo, infiltra de uma forma bem construtiva e evita escorrer essa água sobre a superfície do solo, porque o solo está com grande volume de raízes de gramíneas, que são plantas herbáceas, de plantas arbustivas e plantas arbóreas. Então, aliado a isso, a presença mínima de calçada, acesso às casas, mas sempre a preocupação de garantir que o ciclo da água seja equilibrado. Então essas calhas, elas prosseguem ao longo da periferia do asfalto e as árvores predominam. Aqui a gente observa uma boa convivência com a rede de energia elétrica, porque qualquer irregularidade aqui por conta de árvore que não está recebendo a manutenção, a fiscalização ela passa e faz a notificação dessas casas que estão aonde os proprietários estão se omitindo a fazer a manutenção dessas árvores. Então nós vemos aqui a sinalização, o nome da rua, o endereço e o sinal pare, e nós observamos que não tem uma perfuração nessas placas provocada por pedrada, por tiro, não existe nenhuma avaria, porque as pessoas têm uma educação bem polida, né? E essa educação é que garante toda essa harmonia entre o homem e o meio ambiente. Então a gente observa a questão da educação ambiental. Isso aqui não é um acaso. Isso aqui foi e é resultado de um trabalho desde 1930 até a presente data. Aqui mora uma família de mexicanos. Aqui mora, graças a Deus, pessoas de várias nações. E a topografia é suave, ondulada. Sempre as entradas das propriedades estão com os serviços ecológicos
prestado pelas árvores em dias, as crianças elas têm um acesso prático à educação ambiental, que é justamente a vivência no dia a dia. Aqui nós temos 2 pinheirinhos que eles utilizam muito para fazer cerca viva. Lá no fundo, aquelas 2 árvores que são parelhas, isso aí também eles podam, tem cicatriz de corte de poda, dispondo essas árvores de forma que não venha produzir prejuízo na rede elétrica. E muitos silêncio. O índice de ruído aqui na zona urbana, já estou aqui, graças a Deus, com minha esposa desde o dia 23 de junho. Hoje são 16 de setembro de 2022. E a gente está sempre passeando aqui com os netinhos, dando um passeio, uma caminhada. E o silêncio predomina devido à presença marcante das árvores. Como nós estamos vendo aqui, a projeção das copas das árvores no asfalto promove a formação de sombra, intercalando também com asfalto, com a incidência direta da luz do sol, mas essa variação de asfalto com a incidência de luz do sol e a sombra promovida pela copa das árvores traz um equilíbrio térmico, aonde esse equilíbrio térmico está garantindo uma vida saudável. E dormir numa região dessa é uma bênção. Hoje, dia 8 de setembro de 2022, estamos nos dirigindo à cidade de Duluth, na Geórgia, Estados Unidos da América, saindo aqui de Lawrenceville às 12 horas e 38 minutos. E vamos dar um passeio com a família em Duluth. Aqui nós estamos saindo da residência da nossa filha Anne Rebeca, nos dirigindo à rodovia estadual. Que é a zona urbana de Lawrenceville, Estados Unidos da América. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos.
Ali na frente nós temos um quebra-vento arbóreo implantado na zona urbana, região de rodovia. Perímetro escolar, tem um colégio, fica aí por trás dessas árvores, área de esporte.
Ao fundo, a vegetação arbustiva, arbórea, a vegetação herbácea e outros componentes arbustivos na frente das residências, lá na frente a árvore, e convivem muito bem com as árvores. E as ruas estão sempre limpas. Muitos falam que a árvore suja, que traz problema para veículo, mas isso é falta de consciência ecológica. Então vocês percebem ali, ó, aquela faixa, aquele solo está todo coberto com um tipo de leguminosa, é uma leguminosa perene. Ali, ó, aquela faixa verde entre a cerca e o asfalto. É uma leguminosa, alguém plantou para proteger o solo, evitar o excesso de calor. Então, toda a chuva que cai sobre essa faixa verde, essa faixa verde é uma leguminosa perene. Ela é parecida com a mucuna cinza, a mucuna preta que existe aí no Brasil. A água da chuva é captada pelo sistema foliar da leguminosa, permite a infiltração gradual da água no solo, impede as enxurradas na zona urbana, e aliado a esse volumoso material, o componente biótico, com árvores frondosas, como tem lá na parte interna, a gente vê algumas árvores que são frondosas. Isso garante o ciclo da água harmonioso. Aqui sempre a formação de nuvens e nuvens que estão estacionadas. As famosas ilhas de calor, onde a cobertura vegetal não é semelhante a essa cobertura vegetal que a gente vê aqui desse vídeo, forma buracos de ar quente e seco que dissipam as nuvens, o que provoca o excesso de calor, o uso constante de ar-condicionado, devido às altas temperaturas. Sempre o céu está carregado de nuvens. E é interessante que da zona rural, muitos aí no Brasil querem eliminar as árvores das áreas com cacaueiros, ou então plantar cacaueiros a pleno sol. Agora é uma contradição, porque na zona urbana aqui nos Estados Unidos as pessoas fazem questão de preservar as árvores. Olha lá, ó. Ali no fundo são árvores frondosas. E aí, agora o risco aí na Transamazônica dessa cultura baiana de plantar cacaueira a pleno sol, contrariando a ciência. Porque plantar cacaueira a pleno sol é prova de que há uma acefalia científica. Não existe base nenhuma científica. Agora aqui existe uma base científica que comprova a necessidade de se ter árvores no ambiente. Olha aí, são árvores. E aqui é na zona urbana. Olha aqui, ó. Então, isso aqui, eu dou graças a Deus por essa oportunidade de poder ver pessoalmente, para poder a gente ter uma base de reflexões. Eu agradeço a Deus por tudo. Dacilton Matos dos Santos é quem vos fala. E essa área aqui fica no município de Lawrenceville, na Geórgia, nos Estados Unidos da América. Graças a Deus, glória a Deus.